Não demais. Vamos lá. Isaías 52, 13. Isaías 52, 13. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que os de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim, causará admiração às nações e aos reis, fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que nos lhe foi anunciado verão, e aquilo que nos ouviram entenderão. Meu Deus! Isaías começa a construção do que para mim é um dos textos base para o cristianismo, para a minha fé. Para mim é um dos textos mais maravilhosos da Bíblia, que é Isaías 53, que vai contar do ministério de Cristo, 400, 700 anos, não sei quantos anos antes, do próprio Jesus nascer. Então Isaías ele está diante de uma visão, e a visão que ele está tendo, ainda que seja poderosa, Isaías, como eu e você, nunca pôde imaginar de fato o que aconteceu naquele dia na cruz. Mas ele começa a narrar, e ele não começa no capítulo 53, ele começa aqui no verso 13 do capítulo 52. E ele começa anunciando já o que eu falei ontem, sobre Cristo ser elevado entre o céu e a terra. Na verdade, a cruz suspendeu Cristo, elevou ele, deixou ele entre o céu e a terra. E é interessante que a Bíblia diz, ele será exaltado e elevado, e será muito sublime. Lembrando que Isaías está tendo a visão, mas quem está dando a visão é Deus. E Isaías está dizendo assim, ó, vai ser majestoso isso, vai ser poderoso isso, vai ser grandioso isso. Isso o que, Isaías? Ele ser levantado. Mas olha que louco, ao mesmo tempo que ele está dizendo que isso vai ser poderoso, ele diz assim, ó, como pasmaram muitos à vista dele. Abre parênteses, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que a outro qualquer, e a sua aparência mais do que a outros filhos dos homens. Meu Deus. Ô, pastor José, bom dia, minha farinha chegou. Bom dia, que bênção. Ontem a gente estava falando sobre isso aqui. Tava dizendo, meu Deus do céu, brigando. Rapaz, mas eu já dei uma coerada já pura mesmo na bicha aqui, ó. Mas tá boa, hein? Meu Deus. Ó, você que é aqui de Poços e região quiser, eu tô vendendo farinha. Uma colherada, R$10. Diretamente da tribo Lacatubiriquitaias. Eu estou tentando comprar para levar para Brasília e não estou conseguindo, de jeito nenhum, não tem mais. Motorista, pastor, vai lá quase toda semana, eu fico enchendo a paciência. Pessoal, traz minha farinha, eles falam lá Não tem toda mais, semana e não tem. não dá Meu conta Deus lá. do céu. Então agora aumentou, é R$20 a colherada da farinha. Amém. Ô, Leandro, antes que você venha aqui em casa com mais intenção, é farinha de comer, viu? Porque corintiano já tem medo. Corintiano já tem medo. Corintiano fala de farinha e já pensa em outra coisa. Mas voltando aqui para o nosso estudo, Isaías ele está vendo e tendo a visão do que nós falamos ontem, sobre Cristo ser colocado na cruz. E ele viu isso numa visão. Na verdade, nem as pessoas que olhavam para Cristo, suspenso, nem Isaías, nem eu e você, vamos conseguir de fato ter luz do que foi o momento da cruz, no sentido assim de... você já viu Hollywood? As pessoas já fizeram vários filmes sobre Jesus, e talvez o momento ápice da história de Jesus é o momento da cruz, né? Quem já assistiu Paixão de Cristo, quando Jesus vai ser crucificado, aquilo dói, a gente chora com ele ali, talvez o melhor filme para
chegar perto do que foi a crucificação, mas não do que Jesus sofreu na cruz. Porque o que Jesus sofreu na cruz não dá para gravar em filme. Não dá para fazer a cena, porque foi além do que se pode imaginar. Então, Isaías, vendo essa visão, ele diz, cara, o que eu estou vendo é uma pessoa desfigurada, mais do que qualquer outro. Agora, o que desfigurou Jesus? O que aconteceu de fato na cruz, então, pastor? Qual foi o que a gente pode imaginar que aconteceu na cruz? Então, vamos lá. Bom, a Bíblia diz que por 3 horas ficou tudo escuro. E por que ficou escuro? Porque a luz do mundo estava se apagando. A Bíblia diz que ele era a luz do mundo, que vimos a luz do mundo, que eles não entenderam. Mas naquele momento, Filho de Deus, a luz do mundo estava se apagando. E quando a luz estava se apagando, as trevas acharam que ia prevalecer, e a Bíblia diz que houve densas trevas, e era final de tarde, mas houve densas trevas enquanto Jesus estava fazendo a sua ação expiatória. Não havia mais luz, porque Jesus estava se apagando, então as trevas vieram. E vieram por quê? Vieram para ser derramadas sobre ele. Jesus recebeu toda a pena da humanidade. Não foi meia pena, foi toda a pena. E o que Jesus recebeu não foi só, o meu pecado, você precisa entender. Foi a morte espiritual e a morte natural. Meu Deus, você e eu, nós devemos entender essa questão. O pecado, o salário do pecado, ele trazia consigo 2 mortes. Primeiro, a morte espiritual, que afastava o homem de Deus e que deixava o homem fadado à morte eterna. E segundo, a morte física. A morte física, nós ainda não cessou. Por que não cessou? Porque ainda não recebemos um novo corpo. E o novo corpo será um corpo glorificado. Por que glorificado? Porque esse corpo não vai mais ser contaminado pela morte. Mas, espiritualmente, lembra que eu disse que o véu se rasgou de cima para baixo? Então, a morte de Cristo não começou na terra, ela começou no céu, quando ele disse, Deus meu, cadê você? Por que me desamparaste? Por que me deixaste? Naquele momento, Jesus morreu. Ele sofreu a primeira morte, a morte espiritual. O desligamento de Deus. Ficou longe do Pai, se conectou. E depois, ele morre e entrega seu espírito e morre na terra. Jesus teve uma morte dupla, uma morte do espírito e uma morte da carne. As duas coisas que assolavam o ser humano, a raça humana. Mas deixa eu te contar uma coisa. Jesus ressuscitou. Ele ressuscitou espiritualmente e ele ressuscitou fisicamente. E eu vou te dizer uma coisa. Começou de cima para baixo. Você também já morreu espiritualmente, estava morto, mas já ressuscitou espiritualmente. Por isso você está aqui, porque um inocente morreu para te dar vida. E segunda coisa, não só você ressuscitou, como você tem acesso a Deus agora, porque Jesus morreu a morte espiritual e ressuscitou. Porque ele ressuscitou, nós temos vida e temos paz com Deus. Mais uma coisa, pastor, mas eu ainda morro. Meu avô morreu, meu pai morreu, meu tio morreu, eu vou morrer. Mas fique tranquilo, começa de cima para baixo. Você já nasceu espiritualmente, então você vai receber um corpo novo. E assim como Cristo está hoje em glória, você também vai estar em glória. Essa é a nossa esperança, porque ele morreu e ressuscitou. Você também estava morto,
e já ressuscitou o teu homem espiritual, mas o teu homem natural também vai ressuscitar. Isso é demais. Mas é interessante que Isaías ele começa a dizer que ele estava desfigurado. E eu creio piamente nisso, e creio, e vou te trazer luz sobre isso, que naquele instante, Jesus ele recebeu toda a punição do pecado. E toda a punição do pecado quer dizer assim, ó, imagine toda a doença existente na terra. Imagine toda a praga, todo o mal, toda a angústia e doença espiritual, física, a morte, tudo para ele morrer e para ele fazer a expiação dos nossos pecados. O que era feito? Quando você ia com o cordeiro diante do sumo sacerdote e era analisado e visto que estava ok, você colocava tuas mãos sobre a cabeça do cordeiro, todos os teus pecados eram transferidos. E aquele cordeiro se tornava pecado. E ao ser imolado, o sangue dele derramado purificava você. Esse era o caminho da lei. Quando Cristo ele recebe a punição, ele é analisado por Herodes, condenado pelas mãos do judeu, crucificado pelos romanos, levantado. Naquele momento, quando Cristo recebe essa imposição de mãos, ele não recebeu o pecado só da Letícia, só do Leandro. Ele recebeu a punição de todos os pecados. Ele recebeu todas as doenças existentes de uma só vez. Isso não dá para um filme analisar. Imagina toda artrose, toda resfriado, dor de cabeça, enxaqueca, câncer, câncer em tudo que você imaginar. Imagina toda a doença emocional, ansiedade, imagina toda a doença. Só que antes dele morrer, ele precisava receber toda. Então, naquele momento da cruz, que ele tem sede, ele está recebendo tudo, tudo. Então, imagina como o corpo físico de Jesus foi fazendo. Ele foi atrofiando, mas ele não podia morrer se não fosse por ele entregar o Espírito. Então, imagine a dor que Jesus sentiu. Imagine se uma dor de cabeça dói em nós, imagina todas as espécies de dor de cabeça ao mesmo tempo. Imagine todas as artroses, osteoporoses, tudo ao mesmo tempo. Imagine tudo acontecendo. Ele ia ficar desfigurado. Então Isaías diz assim, cara, qual o seu aspecto era muito desfigurado, mais do que a qualquer outro. E por isso Isaías também vai dizer, não havia nele formosura alguma para que pudéssemos desejá-lo. Porque quem olhasse para Jesus... Sabe por que as pessoas não conheceram Jesus quando ele ressuscitou? Você nunca viu isso? Quando ele ressuscitou, os discípulos não conheciam. Ele teve que mostrar suas chagas, as suas feridas, para que as pessoas crescem que era ele. Porque a última imagem que eles tinham de Jesus era uma imagem terrível, desfigurada. E desde o momento em que ele começa a receber as punições do chicote, e é o momento que ele é suspenso, e a hora que ele é suspenso, e há trevas, toda a punição, Alex, tudo que nos aflige, o castigo que nos aflige, as enfermidades vieram sobre ele, tudo de uma só vez. Então Jesus, ele fica desfigurado. As coisas que Jesus viveu ali, o que aconteceu a Jesus, está além da compreensão humana. Ninguém vai conseguir. Porque Jesus não tinha doença, cara. Ele não tinha pecado. Doença é consequente de pecado. Ele não tinha nada. Porém, em um único momento, ele recebeu toda a doença da humanidade. No corpo, na mente, em tudo. Agora, você imagina um homem mais rasgado, moído, torto, amassado. Jesus ficou pior que esse homem que você conseguiu imaginar. Jesus perdeu a natureza dele. Ele desconfigurou ali. Só que, abre aí Isaías 53:4. Certamente, não há dúvida, é certo.
Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou na sua boca. Olha aqui, ele recebeu as iniquidades, o preço do pecado, foi humilhado, oprimido, abandonado pelos seus irmãos. Mas sabe de uma coisa? Sabe de uma coisa? Ele ficou mudo. Ele não disse, por que, Liz? Por que, Letícia? Por que, Alex, estão fazendo isso comigo? Ele não diz por que, Lilian? Por que, José? Ele não diz por que, Alexandre? Não. Ele ficou como um sacrifício perfeito, mudo. Ele pendeu sua cabeça e entregou o espírito. Ele estava decidido a fazer isso. Ele suportou. Ele disse que se ele quisesse, bastava uma palavra, ele terminava com tudo. 12 falanges de anjos viriam. São mais de 12 mil anjos ao mesmo tempo vindo e resolvendo tudo. Mas ele disse, não, eu vou ser obediente. Eu vou ser obediente até o final. Porque eu acho que vale, Alex. Eu acho que vale, Letícia. Eu acho que vale, Jéssica. Eu acho que vale, Leandro. Porque eu quero fazê-los justiça minha. Uau! Então, eu chego nesse texto que me emociona, cara. Todavia, ao Senhor agradou moê-la e fazê-la enfermar. Fazê-la enfermar. Ele não tinha doença. Deus pegou toda a condenação do pecado e disse, toma, é teu. E Deus se agradou disso. Se agradou disso. Por que Deus se agradou disso, pastor? Não está certo. Porque Deus sabia que quando essa punição fosse paga, ele ia poder beijar teu rosto hoje. Ele ia poder te tocar hoje. Ele ia poder te receber na mesa de novo. E por causa de um pecado, todos foram condenados. Mas por causa da ação de Jesus, todos são libertos de uma só vez. Ele sabia que todos os filhos que estavam longe poderiam estar perto. E a parábola que Jesus usa do filho pródigo, ele diz, esse filho estava morto, mas vamos fazer festa, porque agora ele voltou a viver. Eu fico doido, cara, porque a Bíblia diz que, olha isso, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Estava dizendo, quando Jesus vê que a oferta dele foi aceita, Alex, ele vai ver a posteridade, o que vai vir depois. Bom, cada um que levanta a mão e diz assim, eu aceito a Cristo, é fruto do penoso trabalho. Então, Jesus diz assim, Isaías diz, ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará alegre.
O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Uau. Ele levou nossas iniquidades, cara. Ele nos sarou. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Por isso, aceitar a depressão, a ansiedade, o medo, a incerteza, a insegurança, o câncer, a dor de cabeça, a pobreza, a desgraça é ilegal. Se você aceitou Jesus, é ilegal. Alguém já pagou esse preço e não foi barato. Ele ficou desfigurado para que você sorrisse, Alex. Ele ficou desfigurado para que o Alexandre fosse próspero. Ele recebeu a miséria, ele recebeu tudo sobre ele. Tudo. Deixa eu te explicar bem isso. Jesus quer fazer uma troca. Todo mundo que levanta a mão e diz, eu aceito a Jesus, você aceitou a justiça. Você aceitou o ato dele, vicário da cruz. Você aceitou o que ele fez. E quando você faz isso, então você aceitou também o preço que ele pagou. E quando você aceita o preço que ele pagou, você aceita isso daqui que está dizendo, verá a minha prosperidade se prosperar nas suas mãos. Cristo tem prosperidade para te dar em troca da tua doença. Você agora chega, ele não recebe tua doença, mas ele já recebeu. Ele só diz, Lisandra, está aqui a tua recompensa. E você vai dizer, eu não mereço. Ele diz, e quem diz que a graça você precisa merecer? Graça é favor imerecido, dado como presente por Deus, para que nenhum homem se glorie. Uau! Eu quero beber de sua graça, Jesus, nessa manhã. Eu não merecia, mas o Senhor decidiu me amar. Eu não merecia, mas Ele decidiu me amar. Meu Deus do céu, cara. Verso 12. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Quando ele disse, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem, ele estava intercedendo. Glória a Deus, porque ele intercedeu por nós. Glória a Deus, porque ele levou, nós não poderíamos. Por isso que tentar ser justo por si mesmo é uma vergonha, você nunca vai conseguir. Sempre haverá algo que você não vai conseguir, mas alguém conseguiu por nós, essa é a boa notícia. Alguém fez por nós, alguém conquistou por nós, alguém recebeu o direito por nós e nos deu. Por isso devemos estar alegres, por isso devemos estar felizes, porque alguém morreu para nos dar a recompensa. E caramachada. Ah, meu Deus do céu. Ah, e aqui tem tanto código, tanta coisa poderosa nesse verso. Vamos lá, tem 5 minutos, vou correr. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte. Eu sou esse muito que Isaías profetizou. O Espírito Santo me convenceu e eu fui dado como presente. Eu não sei, a Bíblia diz que quem há muito é perdoado, muito se ama. Eu sei aonde Jesus me achou, cara. Eu sei aonde eu estava. Eu sei quem eu era. Morto espiritualmente. Eu sei as coisas que eu pensava e fazia. Por isso eu sou grato, porque um dia Ele me comprou para si. Um dia Ele me fez parte desses muitos que Ele comprou. E naquela cruz eu sei que Ele me comprou. Eu sou dele agora. Eu sou do meu amado. O meu amado é meu. Eu agora sou participante dele. Eu sou da parte dele. Você faz parte da herança dele. Ele é o primogênito de muitos irmãos. Uau. Uau. Por quê? Porque ele derramou sua alma na morte. Foi cantado com os transgressores.
por muito levou sobre si o pecado de muitos, pelos transgressores intercedeu. Olha isso aqui, ó, o verso 11. Por isso eu lhe darei isso. Aqui, verso 12. Por isso lhe darei muitos como sua parte, e com os poderosos repartirá ele os despojos. Espera aí. Que despojo é esse? Tudo o que o diabo tomou de Adão, tudo que o diabo tomou. Quando o diabo te bota uma doença, ele toma a tua paz. Quando ele bota a escassez, ele toma a tua riqueza. Quando ele coloca uma depressão, ele toma tua visão do futuro, teus sonhos. O diabo, ele toma as coisas. Então, ele tem muitos tesouros de muitas pessoas. Ele tinha vários tesouros meus, Letícia. Ele tinha roubado tudo. Ele é um desgraçado. Ele roubou Adão e roubou todos nós, até o dia que eu encontrei meu rei, o justo, que fez justiça para me devolver tudo que foi roubado. O castigo que me traz a paz. Colossenses 2. Você vai entender isso aqui. Tudo que estava na mão do diabo, tudo que estava preso na mão do diabo, tudo isso era despojo. Despojo. O que é despojo, pastor? Não sei o que é essa palavra. São os tesouros que quem vence a guerra tem direito. Quando Abraão vence os reis, ele pega os tesouros dos reis e traz para ele, porque eu venci, e se eu venci, o que estava na mão daquele rei passa a ser meu. O príncipe desse mundo, que nada tinha em Jesus, estava cheio de tesouros. Na verdade, ele ofereceu esses tesouros no deserto para Jesus. Mas sabe de uma coisa? Jesus não quis. Olha isso aqui, Colossenses. Colossenses 2:14. Nele também. 14, tá lendo 11. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, o encravando na cruz. Toda a nossa dívida com Deus e tudo que o diabo tinha roubado, olha o que aconteceu. A dívida aqui não é com o diabo, nós tínhamos uma dívida com Deus, não podíamos pagar. Por isso está dizendo, o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenança, a qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, o encravando na cruz. Verso 15. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Meu Deus! Jesus pagou o preço e pegou os despojos. Tudo que estava na mão do diabo, me dá aqui. Ele expôs o diabo na cruz. O diabo que tinha roubado, o ladrão, o salteador, o mentiroso desde o princípio, tudo que estava na mão de Satanás, tudo que era teu que estava na mão de Satanás, já foi tomado por Jesus. Já foi exposto. Ele despojou, ou seja, ele arrancou da mão do diabo todo o direito legal que o diabo tinha. Aí vem o verso 16, ninguém, pois, vos julgue. Ninguém vos julgue. Ninguém vos julgue. A Bíblia diz, eu quero terminar aqui, 7:1 agora, Isaías 53, verso 12. Com os poderosos, ele repartirá os despojos.
A Bíblia te chama de poderoso e que você tem acesso aos despojos. Jesus quer repartir com você os despojos que ele conquistou, sendo moído, sendo aniquilado, sendo destruído por isso. Ele quer te dar a parte da herança. A Bíblia diz que se o herdeiro não morrer, não tem como ser liberado a herança. Mas Jesus morreu para que toda a herança fosse liberada para os seus filhos. Então você tem acesso a tudo que você não podia ter. E nessa manhã poderosa, de muita presença de Deus, de muita palavra de vida, eu quero declarar sobre ti que os despojos que são teus, ó poderosos, eu estou diante dos poderosos aqui, os poderosos de Jeová, dos filhos e filhas, dos herdeiros da cruz, dos que entraram pelo caminho do sangue, um tempo de prosperidade, de justiça, paz e alegria. Aquilo que roubava a tua paz, não vai poder roubar mais. Tua depressão, tua ansiedade, teus medos se vão. Diante dele, tudo se dobra, porque aquele que foi visto, pastor José, de uma forma que não dava para se reconhecer, porque ele foi desfigurado pelos pecados e as doenças. Ele ressuscitou. Ele ainda tem as marcas que dão legitimidade. Se o diabo falar alguma coisa, eu não posso entregar, ele mostra as marcas. Quando o Leandro chega a Deus, e Deus não faz isso, mas ele poderia ter os pecados, ele olha para as marcas. As feridas de Jesus nos dão autoridade. Esse Jesus, ele ressuscitou. E agora ele não está desconfigurado, ele não está desfigurado, ele não está destruído. Agora os seus olhos são como chama de fogo. A sua boca, o que sai da sua boca é tão maravilhoso que é como uma espada aguda e afiada que penetra a divisão da alma, da junta, da medula, da alma e do espírito e liga dentro de nós coisas sobrenaturais. Seus pés são como um latão reluzente que brilham mais do que o sol. O seu trono é como o jaspe, é como mais brilhante que o topázio. Das suas mãos, as suas mãos têm poder de curar. Ele está vivo, ele ressuscitou. E agora ele reina junto com os seus pequenos reis, os seus poderosos, que foram contados como parte da sua herança. Eu faço parte da herança dele. Você faz parte da herança dele. Você é o pagamento de Jesus. O que você recebeu, tudo. O que Jesus recebeu, você. Você é o fruto do penoso trabalho. Se Jesus achou que você valeu a pena, quem sou eu para discordar? Não importa a tua situação. O que importa é que ele te achou digno. Ele te escolheu. Não escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi. Ele intercedeu por nossas transgressões. E hoje, nessa manhã, eu quero que você tenha ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho do sangue. E simplesmente deixar a tua depressão, deixar a tua ansiedade, deixar teus medos, deixar tuas incertezas, deixar tuas doenças, deixar a sua pobreza e pegar a tua recompensa, pegar a tua herança. Calabadara chucuturabadara. Orebacandara surucoxuie.
Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Eu termino essa live hoje dizendo obrigado, Jesus. Eu não merecia, mas o Senhor decidiu me amar. Eu não merecia, mas o Senhor decidiu me amar. O pequeno príncipe morreu por mim. O pequeno príncipe morreu no meu lugar. Por isso hoje eu canto. Por isso hoje eu celebro. Por isso hoje eu estou alegre. Por isso hoje eu estou feliz. Porque eu fui comprado. Não por moeda, não por terra, mas eu fui comprado pelo sangue. Pelo precioso sangue de Jesus. Obrigado. Bom, essa foi a nossa devocional de hoje. Que o Senhor os abençoe, multiplique as bênçãos dele sobre você e sua casa, e que você saiba que ele decidiu te amar. Amém. Um ótimo dia. Amém. Glória a Deus. Amém.